Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre física quântica. O que é mito e o que é fato. Quando ela pode ser mesmo usada e quando não pode. Então vamos olhar um pouquinho para esse diagrama que está aqui, né? Vejam que a física quântica, aqui eu tentei desenhar uma coisa bem simplificada dos limites de validade das diversas teorias físicas. Vejam lá que a gente vive num mundo no qual a física clássica domina. Então as distâncias são distâncias de metros ou quilômetros e as velocidades são velocidades relativamente baixas, 30 km por hora, 80 km por hora, no avião 600 km por hora, não mais do que isso. Muito bem, a física quântica é válida só no limite de distâncias muito, muito pequenininhas, 10 a menos 9 do metro, nanômetro, 10 a menos 10 do metro, 10 a menos 15 do metro. 10 a menos 10 do metro é 0,01. Na décima casa decimal, por exemplo, é o raio atômico. Então é muito pequenininho. 10 a menos 15 do metro é o raio do núcleo, menor ainda. Então, nessas dimensões, a física quântica vale. Então, o que se pressupõe com ela tem que ser usada. A física clássica deixa de ser válida. Da mesma forma, se a gente está andando num carro a 80 km por hora, a física clássica é mais do que suficiente. Mas se a gente pegar um foguete e resolver ir numa velocidade próxima à velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava quilômetros por hora, imagina, 3 com 8 zeros quilômetros por hora, altíssimo, né? Aí a gente está no limite da relatividade. E quando a gente está trabalhando em distâncias muito pequenininhas e velocidades muito altas, como por exemplo nos colisores de íons pesados, lá no famoso Large Hadron Collider do CERN, então a gente tem um limite de física quântica e relatividade. Portanto, física quântica relativística, também conhecida como teoria quântica de campos. Muito bem. Então, se a gente fizer uma pesquisa num buscador qualquer, como o Google, por exemplo, e procurar palavras associadas com quântica, vamos ver o que aparece? Se a gente começar por física quântica, por exemplo, eu vejo lá 1.760.000 resultados. Mecânica quântica, 200.000 resultados. Isso aí, muito bom. Agora vamos olhar para as outras coisas não quânticas que aparecem ligadas ao termo quântico. Consciência quântica, 128.000 resultados. Direito quântico bate quase todos os recordes, 1.160.000 resultados. Quer dizer que associaram a palavra quântica a coisas do direito, que não tem nada a ver com quântica, porque com certeza não acontecem lá no mundo microscópico, no qual a quântica tem validade. Então foi feita uma analogia qualquer, mas ficou tão famoso quanto a física quântica verdadeira. Psicologia quântica, quase 400.000 citações. E aí tem as outras coisas mais exóticas, né? Por exemplo, telepatia quântica, 85.000 citações. Gastronomia quântica, tarô quântico. Tem até o sexo quântico, imagina, 726.000 citações. Não sei o que é isso, como é que se pode dar no mundo microscópico, mas está lá, muito citado na internet. Aí, se a gente for fizer um aprofundamento, for ainda mais a fundo, o que a gente encontra? Encontra lá as terapias quânticas. Por exemplo, Theta Healing, DNA básico. Como mudar a sua estrutura DNA a partir da física quântica? Claro que isso não pode ser, né? É impossível. A gente não pode mudar o nosso DNA. Faz parte do que ele é, o que nós somos, o que o nosso DNA diz que nós somos. Não há terapia que faça mudar esse tipo de coisa. Mas tem outras, né? Tem a famosa cura quântica, cada vez mais na moda. Então tem aqui um site onde a gente encontra a aplicação da técnica do DNA, de novo DNA, com a cura quântica. Então tem lá uma pessoa que é uma psicoterapeuta especialista em expansão da consciência e terapia super breve reprogramadora celular. Uau! O máximo, né? Muito bem. E tem também as famosas mantras de Access. Por que famosas? Porque estão cada vez mais na moda, mais citadas. Então também aparecem muitas vezes aí esse tipo de terapia quântica. E um dos temas do mantra de Access é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, desde que eu seja adepto das teorias quânticas. O que será isso? Bom, tem também a famosa máquina Kirlian, né? Essa é mais antiga, não está diretamente associada com a quântica, mas existem sites, né, na internet que dizem que a foto Kirlian possibilita a visualização de aspectos no corpo físico, mental e até espiritual do fotografado. Então essa máquina Kirlian, na verdade, tira uma fotografia, né,
ela ioniza o ar, então o máximo de informação que ela pode te dar é aquilo que você já sabe por meio de uma fotografia e por meio da umidade do ar que está à sua volta. Também é espantoso ver que a máquina Kirlian, que se propõe a explicar aspectos mentais e espirituais, também pode ser tirada de uma chave ou de um telefone celular, né? Como se todos esses objetos pudessem ter aí algum aspecto mental a ser melhorado. Muito bem. O que esses artigos têm em comum, né? Então, todos eles prometem curas milagrosas ou terapias que vão mudar a vida da pessoa. Nenhum deles cita uma fonte confiável. Se a gente for ver o nome das pessoas nos buscadores ou nas bases de dados onde tem os cientistas com os seus currículos e as suas publicações, nenhum deles é encontrado. Em geral, eles usam siglas ou termos corretos do ponto de vista científico, né? O termo existe, e esse termo correto serve para embasar um discurso mentiroso. Isso confunde a pessoa que é completamente leiga, porque ela se sente diminuída ou culpada ou inferiorizada por não entender aquilo e acaba acreditando. E todos citam evidências científicas que não existem ou que se baseiam em crenças antigas ou superstições que hoje em dia não são aceitáveis, né? Porque a ciência evolui e o fato dela evoluir faz com que muitos dos pressupostos iniciais vão sendo alterados e a crença vai se mudando. No final das contas, esses artigos todos se fantasiam de ciência, mas de científico eles não têm nada. Muito bem. E como é que a gente sabe o que é ciência e o que não é ciência, né? Fazer ciência pressupõe a utilização de um método, conhecido como metodologia científica. Nada mais é do que um conjunto de regras básicas e procedimentos que conduzem ao conhecimento científico. Então, o fato da gente usar o celular de manhã e o GPS, por exemplo, tem lá duas coisas ao mesmo tempo, né? Quando a gente usa o GPS, a gente está usando o fato de que a Terra é um Global Positional System, quer dizer, a gente está supondo que a Terra, está usando a informação de que a Terra é um esferoide. A gente está usando a informação da relatividade geral, que manda o sinal para o satélite, traz de volta, e correções da relatividade, do contrário, a nossa localização não seria exata, teria um erro grande. E a gente está usando todos os chips ali do nosso celular, com transistores e coisas pelo caminho, e nos satélites que pressupõem o conhecimento de diodos que são baseados na física quântica, diodos e outros elementos ali da microeletrônica. Muito bem, então a ciência funciona, né? E o método científico, então, como é que ele começou, né? Como é que a coisa funciona? Ele foi inventado por René Descartes, lá no ano 1600, depois foi testado exaustivamente por Isaac Newton e vem sendo usado desde então. Então, significa que se eu faço alguma proposta ou alguma descoberta ou invento alguma coisa aqui, seja lá o que for que eu estou propondo ou descobrindo ou inventando, cientistas em qualquer outro lugar têm que ser capazes de corroborar o que eu disse que é verdade. Do contrário, isso cai por terra. Os seres humanos cometem humanices e, portanto, o método científico às vezes se depara com erros, mas ele é bem robusto, ele é testado por muita gente. Então, quando esses erros ocorrem, passado um tempo, normalmente não muito grande, eles são corrigidos. Então, isso não abre espaço nem para a gente achar, para achismos, nem para pseudociências, nem para coisas esotéricas, nem para teorias quânticas. Então, quais são os fatos comprovados cientificamente? Por exemplo, mudança climática. Não existe mais dúvida entre os cientistas. Pode existir dúvida na cabeça aí de alguns políticos, mas os cientistas têm certeza da mudança climática. Somos feitos de poeira estelar. É verdade. Né? Todos os elementos químicos foram sintetizados aí desde o começo do universo, tenha sido lá no seu início, tenha sido na fusão nuclear que ocorre nas estrelas vivas, tenha sido numa explosão de supernova que ocorre quando uma estrela morre, tenha sido na união de duas estrelas de nêutrons, que são dois cadáveres estelares. Esses todos são processos que geram condições para a sintetização de elementos químicos. As vacinas são eficientes. Então, é importantíssimo ter uma grande quantidade de pessoas vacinadas para que as doenças não se proliferem. Evolução das espécies de Darwin também é um fato comprovado cientificamente. E o que não é comprovado cientificamente? Terra plana. Só terra plana? Horóscopo. Horóscopo, né? Pode até ser divertido dar uma olhadinha no jornal antes de sair de casa,
mas eu também posso fazer o horóscopo para vocês e deixar ali disponível para vocês olharem, porque de científico não tem nada. A homeopatia também não tem comprovação científica, criacionismo não tem comprovação científica, e as terapias quânticas, né, já falei tanto delas hoje, é claro que não servem para nada. Bom, então eu vou terminar aqui lendo uma frase aqui do Richard Feynman. Richard Feynman foi um dos cientistas mais famosos aí do século passado, quase tão famoso e tão importante quanto Einstein. Stephen Hawking também foi muito famoso, né? Mas Richard Feynman fez muita coisa na física, e ele disse o seguinte: houve uma época em que os jornais diziam que só havia 12 pessoas no mundo que entendiam a teoria da relatividade. Acho que essa época nunca existiu. Pode ter havido uma época em que só uma pessoa entendia, mas depois que outras pessoas leram o trabalho, muitos passaram a entendê-la. Por outro lado, acho que posso dizer sem medo de errar que ninguém entende a mecânica quântica. Pessoal, não é espantoso o fato de haver tantos terapeutas e coaches que entendem tão bem da física quântica, quando os mais conceituados físicos alegam que ela é tão complicada? Pense nisso antes de procurar uma cura milagrosa, para seja lá o que for. Até mais.